Nos anos 60, 70, no Rio de Janeiro, poucos eram os jovens que declaravam com orgulho o seu amor pelo Clube da Colina. Porque o Vasco só perdia. O clube caminhava para silencioso e irreversível apequenamento. Precisava de um dirigente de atitude firme que pudesse falar de igual para igual com os caciques da época que sabiam de todas as manhas para manter os seus clubes sempre na linha de frente, pois ganhavam até no tapetão e ficava por isso mesmo. O Vasco não tinha voz nem quando tinha razão para reclamar. Foi nessa fase de humilhação para o Vasco, quando muitos torcedores tinham até vergonha de vestir a camisa do time, que surgiu Eurico Miranda. Decidido a tirar o clube do terreno da humilhação. Só os dirigentes poderosos do Flamengo, Fluminense e Botafogo tinham o direito de aparecer com destaque na mídia. Eurico resolveu mudar esse quadro. Passou a comandar o time em campo e a defendê-lo na então CBD. Acostumou-se a discutir e até a berrar com os dirigentes que se consideravam os donos da bola. Eurico era atrevido, firme e verdadeiro. Sabia argumentar, entendia das manhas do futebol e dos cartolas que costumavam, no terreno das falcatruas, driblar até os melhores atacantes. Impossível vencer Eurico quando ele se considerava com a razão e empenhava-se na luta braba, em defesa dos interesses do Vasco e dos vascaínos. Eurico, o assunto é Eurico. Ideologicamente, o Vasco é a antítese do Flamengo. E o Eurico é realmente a antítese do Márcio Braga. Eu, como vascaíno, acho que ele... Eu nem vou falar mal dele. Eu acho que ele já deu o que tinha que dar. E está na hora de sair. Está na hora de sair, porque... Eu não aguento mais ver o Vasco perder. Eu não aguento ver o Flamengo ser campeão, porque o Eurico, eu tenho a impressão, tenho a desconfiança, a suspeita, e um dia eu vou investigar isso, que ele é um agente do Flamengo no Vasco, atuando no Vasco para destruir o Vasco. Ele erra porque a instituição não é dele, a instituição é de milhões de brasileiros, de milhões de vascaínos. O Eurico é uma pessoa inteligente, é uma pessoa envolvente, é uma pessoa que tem uma capacidade de liderança, sem dúvida alguma. O inquiridor. Então, mesmo dizendo uns absurdos, mas ele fala uma linguagem que, para quem está em casa, não é aquela coisa burocrática, repetitiva. Ele tem sempre um negócio meio engraçado, meio diferente, ou agressivo, que chama a atenção. Vasco da Eu já contei a minha história para vocês, não vou contar a minha história toda hora. Eu já fui até Coroinha, como é que eu não me confessei? Então, se eu estudei em colégio de padre, claro que eu me confessei muitas vezes. Eu não sou carola, mas às vezes eu sinto necessidade de ir à igreja e vou à igreja. Normalmente, quando eu vou à igreja, eu não sento, fico de pé. Fico de pé ou ajoelho. Eu vou à igreja e não quero saber quem é que está à minha volta. Se é branco, preto, mulher, homem, etc. Isso não interessa. Eu tenho plena consciência do que na verdade, eu sou, o que eu represento. Sou muito pequeno, mas não sou um anônimo no mundo, nessa multidão. Ilustre diretor, e as coisas estão funcionando ou não? Tudo certo, muito bem. Então tá bom. Eu sou um cara normal, cara. Eu não sou
não sou anormal, não. Eu sou o sujeito mais normal do mundo. Ele é outra pessoa, mas também ele também procurou um pouco isso, por conta de no Vasco, aquela coisa que manda em tudo. Eu digo pra ele, calma, faz sem estresse. Eu digo, você não consegue dar 2 palavras sem estresse? Ele fica, como é que eu posso? Sabe? Lá ele é uma pessoa muito diferente, porque eu acho que ele acha que tem que resolver tudo. Então fica mesmo aquele nível, né? Fica no limite do estresse. Mas ele é tão diferente dentro de casa, é tão outra pessoa, que às vezes eu falo, meu Deus, mas as pessoas não conhecem mesmo o Eurico de jeito nenhum, porque ele não tem nada daquilo. Ele tem lado e é amigo. Ele tem lado, ele define com quem está, quem são as pessoas com quem ele quer estar, com toda clareza, sem deixar nenhuma dúvida. Eu estou deste lado. Ele é amigo, pronto, é amigo, sou amigo, independentemente do defeito que o amigo venha a ter. Se ele realmente o tem como amigo... Cada lugar que você vai encontrar com uma pessoa e diz assim, com o Eurico não precisa escrever. Isso não é meu, isso eu aprendi com meu pai. Vamos! Anda, Wagner! Hein? Eu já conheço o Vasco desde 6 anos de idade. E agora eu fiquei com esse legado, né? Minha mãe deixou pra mim isso, o que é que eu posso... Agora! Anda! Pode andar em frente. Aqui, como dizia minha mãe, a nossa segunda casa é aqui. Eu gosto daqui. Lógico que a gente também é obrigado a jogar no Maracanã e tudo. Mas aqui é o aconchego do Vasco. Eu acho que a essência nossa é aqui. Desde os grandes jogos que eu não vi, que eu ainda não era nascido, que minha mãe me contava, do Expresso, da Vitória, tudo foi aqui, né? Aqui é o palco do Vasco, é a essência do Vasco. Eu admiro aqui, eu gosto daqui. Tenho raízes daqui. Em 2 anos o Vasco fez aquele estádio maravilhoso, que ainda hoje é o melhor do Rio de Janeiro, depois do Maracanã. Que o Maracanã só veio em 5 anos. O Vasco fez os associados fizeram uma campanha muito grande de ajuda para comprar cimento, comprar ferro. Eu ainda tenho até hoje um título que o meu pai comprou, pagou naquela época R$200 mil. Ele está sempre ali, eu sei disso, e o doutor Rogério falou que ele admira muito olhar a torcida no calor, no entusiasmo. Que o Eurico é o seguinte, ele quando ia a jogo, quando não era diretor, ele ficava na tove onde minha mãe estava. Eu admiro o Eurico por isso, ele sentava, como eu e vocês estamos aqui, no cimento, torcendo pelo Vasco. Torcedor de arquibancada. Então a minha admiração por ele é muito grande por isso, porque ele é um torcedor. Ele começou na arquibancada pelo Vasco. Não sou demagogo, sou sincero. É verdade. Tudo que eu estou falando aqui é verdade, ainda mais pelo sentimento que minha mãe... Ô juiz danado! Ih, meu Deus! Ai! Ih! Tira! Porra! Filha da puta! Ladrão! Seu merda! Careca, filha da puta, ladrão! Enfia a bandeira naquele lugar, seu merda! É o futebol, mexe com a gente. Minha mãe está sempre presente, sempre. Minha mãe era um ser especial. Eu sei que quando não me acontece alguma coisa, tá, tanto ela como meu pai. Minha mãe era um ser especial. Mas ela tinha muito mais força espiritual que o meu pai. A mãe não tem jeito. A mãe é que gera. Eu toda hora falo com a minha mãe, falo com meu pai, toda hora. Era um ser especial, sem dúvida. Minha mãe, para mim, morreu em 2 datas. Morreu quando ela fechou os olhos, e que eu a enterrei. E morreu quando ela deixou de me conhecer. Ela ficou esse tempo todo aqui só para me proteger. A maioria das porradas que eu levei, quem absorvia era ela. Ela estava aqui, mas não estava aqui. Ela sabia o que não sabia. Pois é, sabia o que não sabia. Daí eu encontrei a explicação para muitas coisas. Eu, por exemplo, sei que meu pai não está lá, sei que a minha mãe não está lá. Eu devo tudo ao meu pai, devo tudo à minha mãe, não devo a mais ninguém. Todo dia de finados, desde que meu pai morreu, eu vou à sepultura dele. A campa que está o meu pai e a minha mãe está na ala principal do São João Batista. Que é como que ele diz, ó, aqui, eu estou dizendo para ele, onde ele estiver, aqui eu estou aqui, prestando aqui a minha homenagem aqui para você. Não moraram na Vieira Soto, mas estou morando aqui na Vieira Soto do cemitério. Paixão mesmo, paixão do Vasco, amor ao Vasco. Pega
a inspiração, né, para fazer a música, tenta fazer uma música de amor ao nosso Vasco da Gama. A partir daí, o time começou a crescer. Os jovens formaram torcidas organizadas. O clube da Cruz de Malta começou a ganhar campeonatos. E o que é mais importante, a ser temido até pelos adversários que se consideravam invencíveis. Ele é Flamengo! Saiu com o Flamengo, ele é Flamengo! Sentou no boneco, ele é Flamengo! Assumiu que é gay! Quando Eurico participava dos debates sobre futebol nos programas de televisão, estes registravam audiência triplicada. Sua recusa em participar dos debates televisivos significava queda de audiência, porque o que diziam os demais dirigentes era tudo na base dos seus interesses particulares. Coisa essa que os definia como cartolas. A fala do dirigente vascaíno refletia a realidade dos fatos. A verdade verdadeira, incomodasse a quem incomodasse. Tem uma opção de gente que joga aberto e não tem palavra porra nenhuma. Estamos terminando a obra do mais moderno hospital do Brasil, um hospital com 270 leitos, e quando dependeu do Eurico ceder parte do terreno ali, ele foi imediato, foi na hora, sem nenhuma dificuldade, foi muito parceiro, e aquilo ali para a nossa cidade foi fundamental. A palavra é coisa que não é para qualquer um. Eurico revolucionou o time de São Januário. Colocou-o em pé de igualdade aos melhores. Ganhou campeonatos internacionais, tornou o clube economicamente poderoso. Sua torcida passou a colocar-se em segundo lugar em todo o Brasil. Mandar é a coisa mais fácil do mundo. Saber mandar é que é extremamente difícil. Porque ao saber mandar, você tem que primeiro saber fazer. E eu sei fazer. Eu sei fazer. Você consegue... Eu sei como varre o chão, eu sei como levanta aquela parede, eu sei como é que o cara... Eu sei como é. Eurico é mestre na arte de vencer, ou pelo menos empatar nos jogos com a justiça. Não há poder algum que possa impedir uma livre reunião. Se a reunião terá valor ou não, isso é assunto para ser discutido depois. Portanto, sem nenhum tipo de problema, vamos todo mundo sentar e vamos fazer a reunião sem problema nenhum. Barrar a empresa não vai barrar! Pode acabar que eu não tenho medo, senhor! Ele é um representante legal. A empresa não vai sair daqui! Tomar o lugar. Ele é legal. Não, eu sou dono da federação. Eu sou dono. Não, eu sou dono da federação. O meu clube é fundador e dono da federação. Dono. Eu sou dono. Meu clube é fundador. Não, estou dono não. Se eu ler o estatuto e sabe. Eu sou dono. Eu sou um dos donos da federação. A federação é dos clubes. A federação é dos clubes. Isso é fato. Federação, os clubes são donos dessa federação. O Vasco é fundador desta federação. Tu fala uma coisa, agora manda outra, depois eu não tô chegando a gente com partido lá fora. Quando ele fala eu, isso é uma metáfora. Isso é uma metáfora. Eu significa o Vasco da Gama. O clube é fundador disso, o clube é dono disso aqui. Então, quando ele diz eu, não é eu, Eurico Miranda, é eu, Vasco da Gama, eu, clube. Uma reunião da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, quando ele diz alguma coisa, não há como contestá-lo, porque ele tem conhecimento, ele tem a prática. Ele conhece os dois lados, o lado ruim e o lado bom. Então, ele é extremamente preparado. Já o fizemos, está encerrado, e está encerrada, e está encerrada, e está encerrado. Só vamos... Não. Toda vez que tentavam prejudicar o Vasco, ele era a voz, na minha administração, ele era a voz que se levantava em defesa do Vasco e em minha defesa também. Ele é o único, repito, ele é o único presidente
que se faz presente nas reuniões que decidem sobre o futebol do Rio de Janeiro na federação. O resto, só representante. Eu não vou à federação. Não vou à federação. Então, esse clima nunca existe. Não. Na verdade, quem conduziu todo o processo foi você e foi a eleição mais rápida na história de qualquer eleição. Em 10 segundos, você elegeu o Rubens Lopes por aclamação. Propôs aos que estavam presentes. Você está enganado. Eu, como membro da Assembleia, fiz uma proposta. Quem estava presidindo era o mediador. Eu fiz uma proposta, a Assembleia aceitou a proposta e foi feito dessa forma. E tem validade? Pode não ter. O Eurico é o líder aqui dentro, ele é que capitaneia a situação. E agora ele está puxando ali os votos para que o presidente da federação permaneça sendo o Rubens Lopes. Não há poder algum que possa impedir uma reunião. Também seria uma utopia se nós quiséssemos que, vamos dizer, ele vai ser reconhecido. Quantas pessoas sofreram injustiças naquele momento e depois a história efetivamente corrigiu isso. O descumprir é diferente de você não ter, de repente, condições de cumprir. Eu, na minha casa, quando eu comando as pessoas que lá estão e que trabalham comigo, a última palavra é sempre a minha. Aqui no Flamengo, a última palavra é sempre do vice-presidente de futebol e do presidente. Não é diferente lá no Vasco. Então, quer dizer, eu acho que você tem que saber que existe um presidente sim, existe um patrão sim, e que você tem que prestar toda e qualquer explicação a ele. Isso aí não é demérito e não é vergonha alguma. E isso é o que mais tem hoje. Nesse meio esportivo, então, só tem descumprimento. Dale, Vasco! Dale, Vasco! Miranda, uma merda! Merda! Fora, Eurico! Detesto ele. Se o Eurico Miranda sair, melhora 100%. É Roberto Dinamite. É Dinamite. Eu acho que uma instituição centenária ela não pode ser ou ter um único dono. Eu acho que todos nós temos a nossa contribuição dentro do nosso clube. Buscamos, eu como atleta, outros como sócio, como torcedores, outros como dirigentes. E o que nós queremos é resgatar, acima de tudo, a autoestima do torcedor do Vasco. Então nós temos que recuperar não só o Roberto, mas recuperar a história do Vasco. E a história do Vasco passa por todos vocês. Oposição tem que ter alguma proposta. Fizemos e apresentamos, acho que a coisa importante, que foi uma proposta, ter um programa para poder administrar o Vasco. Eles têm proposta nenhuma. E acho que um clube, um grande clube, você também não faz sozinho. Um clube você tem que ser administrado por pessoas competentes e qualificadas dentro de cada setor. A proposta principal de uma oposição é você chegar ao poder. Nós sabemos que na eleição passada já houve uma diferença muito pequena e nós tentamos, através da justiça, mostrar que houve uma certa irregularidade com relação à eleição. Eurico inspirava confiança aos jogadores que vestiam a camisa do clube. Costumava dizer a eles, pelo simples fato de envergarem a camisa da Cruz de Malta, já podem se considerar como sendo os melhores do futebol brasileiro. O Vasco é um clube que a história dele é de luta. É um clube que acabou com o racismo no futebol e é um clube democrático. Infelizmente, aquela turma que está lá trata o clube como se fosse deles. Entre outros craques que fizeram história no clube estão Romário e Roberto Dinamite. Os dois começaram como juniores e tornaram-se ídolos famosos. A justiça vai ser feita e não adianta querer repudiar e trazer pessoas para tumultuar e perturbar as eleições do Vasco da Gama. O Vasco é maior que tudo, é maior que Eurico. Esse pessoal, se um dia chegasse ao poder, ia ser a maior desmoralização que um clube centenário como o meu podia ter, porque eles são absolutamente incapazes. E são os fedelhos que tem aí por aí. Briga, entre aspas, de Roberto Dinamite e Eurico Miranda, porque é uma besteira. O Roberto é o nosso Roberto Dinamite. E o Eurico não adianta, não adianta o mundo discutir. O Eurico Miranda é Vasco da Gama, gente. Então eu faria um estágio, entendeu? Então não tentaria concorrer
Eu acho que essa coisa da concorrência, vira adversário, eu acho ruim e não dá para você ir contra a maré. Eu vou puxar o grito de guerra e todos de pé, por favor. Isso se aplica a todos, jornalistas e não jornalistas. Pode ficar de pé. Não precisam gritar, vocês não são Vasco. Mas é como se fosse o hino nacional, com respeito. E atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Então como é que é? Casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco! A bandeira do Vasco, o negro, é a escuridão que se vivia, o mundo que vivia na escuridão. A faixa é o raio de luz. E a cruz estava sendo levada, a cruz, justamente aos pagãos. No dia a dia, ele se tornou defensor intransigente dos funcionários que integravam a sua equipe. Sua política, não demitir, mas sim aprimorar. Quando fundaram o Vasco, por que o Vasco é Vasco da Gama? Justamente quando se comemorava 400 anos do descobrimento marítimo para as Índias. O cara podia ter posto aqui Pedro Álvares Cabral, podia botar um outro nome. Aí eles escolheram Vasco da Gama porque eram os 400 anos de comemoração. Foi em 1898. Graças a isso, criou um corpo de eficientes auxiliares que tudo fazia pelo sucesso do clube. Tem muita gente que não sabe quem era Cabral, mas todo mundo sabe quem é o Vasco da Gama. A confiança dos que trabalhavam com Eurico era de tal ordem que sua equipe transformou-se na sua segunda família. A gente tem que ter a nossa origem. Quer dizer, isso aqui tem uma origem portuguesa, é uma origem muito enraizada e que parece que é coisa pequena, mas não é coisa pequena. Então ele se preocupa com o patrimônio, a torcida quer futebol. Ele trabalha pelo Vasco, trabalha sim, mas às vezes trabalha errado, às vezes não trabalha pelo caminho certo. Porque ele é inteligente, um homem inteligente, é inteligentíssimo, mas às vezes não faz aquilo que tem que fazer e o Vasco não está no lugar que tem que estar. O Vasco tem que estar mais alto. Mas passamos 7 anos sem ganhar o Vasco da Gama. Isso nos marcou a todos, não é? Agora, ultimamente, ontem estava me lembrando, há 8 anos o Vasco não ganha uma decisão do Flamengo. Desde 2000, quando o Vasco entra para decidir com o Flamengo, tenho a impressão que eles amarelam. A melhor briga é com o Vasco da Gama. Eu acho que o clássico mais bonito do futebol carioca e brasileiro é o Fla-Flu. Não é à toa que Nelson Rodrigues dizia que o Fla-Flu nasceu 40 minutos antes do nada. Mas o jogo mais eletrizante, o clássico mais eletrizante é o Flamengo e Vasco, não tenho dúvida. Ganhar do Vasco é muito bom. Horário de trabalho do dirigente à frente do Vasco? O dia inteiro e às vezes até de madrugada ele ainda continuava no posto, resolvendo problemas e conseguindo dinheiro para que o Vasco pudesse, inclusive, fazer ampliações físicas e criar um departamento que se tornaria a paixão dele. O Colégio Vasco da Gama para meninos, que por lá apareciam querendo aprender a jogar futebol. Alguém disse que você precisa sofrer para você ser merecedor efetivamente de determinadas recompensas. Em geral, eram meninos pobres que tinham total apoio do clube para estudar e fazer os exercícios físicos. Nenhum outro clube esportivo tinha escola parecida como a do Vasco, voltada para a formação de atletas. O que vocês estão adquirindo hoje vai ser importantíssimo para vocês na frente. É importantíssimo que vocês cumpram as determinações que vêm da escola, não faltem às aulas, não há hipótese de vocês faltarem. Há uma ordem clara e expressa. Quem não comparece à aula não pratica o futebol, não vai praticar. Eu quero que vocês saibam que o Vasco não tinha obrigação nenhuma de ter essa escola. Obrigação nenhuma legal, mas o Vasco tem a obrigação
moral, institucional daqueles que fundaram o Vasco, de dar condições àqueles que não podem. O Vasco faz isso porque acha que isso é da maior importância para o crescimento de vocês e de outros que já passaram aqui e de outros que virão. Não sabia de mais esta qualidade do Eurico de olhar para uma infância. Isto é muito importante, diz do sentimento, diz do seu coração, diz da sua vontade de servir, de dar, de doar, de fazer. Eu quero dar dignidade às pessoas. Uma coisa é você chegar e atirar um pão para uma pessoa, uma coisa é você chegar e dar uma esmola, e outra coisa é você dar a dignidade à pessoa. Se ele está realizando isso, só temos que aplaudi-lo, temos que nos unir a ele, ou partir do princípio que ele estabeleceu e também fazer o mesmo em outros lugares, não é verdade? Puta que pariu, não tem nada que satisfaça mais, que mexa mais comigo por dentro, é eu sentir que eu dei, que aquela pessoa, pelo menos num fugaz momento, ela teve dignidade. Eurico acreditava nessa maneira de zelar pelo futuro do futebol no país. Eu nem vim à festa. Mesmo tendo que enfrentar as dificuldades impostas pela Lei Pelé, que defende a transformação dos clubes esportivos em empresas, o que Eurico considera verdadeira loucura, pois isso transformará os jogadores em mercenários, sem nenhum amor pelas camisas que vestem. Uhul! Vasco! Tira o microfone daqui. Tira o microfone daqui. Tira. Então tira o microfone daqui. Tira o microfone. Não vou mais entrevistar. Então, mas o que você tem contra mim? Não Só pra eu importa. saber. Então tira da frente. Você só faz pergunta idiota. Quer parar? Eu não te dou intimidade para você me perguntar. Acabou. Está encerrado. Está encerrado. Um clima desagradável. Não tem clima desagradável porra nenhuma. Voltando então ao campeonato. Também está Carioca, encerrado. que Está encerrado. Está encerrado. Presidente. Está encerrado. O Vasco da Gama Não se irritou com a pergunta aqui. Eurico é vascaíno desde os 10 anos, quando a mãe Alexandra o levava para assistir aos jogos. Nessa época, no futebol carioca, ainda prevalecia o racismo. O único time que aceitava negros na sua equipe sem qualquer preconceito era o Vasco da Gama. Lá pela década de 20, o Vasco chegou a ser chamado pejorativamente como sendo o clube da negrada, por ser o único time a aceitar o ingresso de jogadores conforme o talento que tinham e não em função da cor da pele. O Eurico ele seria um bom responsável para uma empresa de construção, talvez, né? O estacionamento da Menezes Cortes, uma coisa assim. Mas para ser presidente do Vasco, o cara tem que ter sensibilidade, sabe? Não basta dizer que é apaixonado pelo Vasco, isso é pouco, não basta. Ele briga, ele afasta as pessoas. Eu acho que o Vasco poderia até ter uma torcida maior se não fosse o Eurico, porque o Eurico inspira tal ódio nos chamados meios de comunicação e por aí, que acaba uma coisa que atinge o Vasco. A intelectualidade você a adquire até muito mais na experiência da vida. E vida é vida vivida. Meu amigo José Lozeiro, você sabe que eu te respeito. Um homem que acredita não teme nada. Um homem que acredita não teme nada. Eu só temo Deus, não temo mais nada. Tenho o Eurico como um cara que aprendi muito na minha vida, um cara que me deu muitos conselhos, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, um cara que me ajuda até hoje em algumas coisas. Eu também tenho um pouco de Eurico em algum determinado momento, né? Falo algumas coisas que não deveria falar, mas é o meu jeito, pago por isso, né? Sofro por isso, como ele, mas eu chego em casa, boto minha cabeça no travesseiro e durmo e sou feliz. Quando chegou lá para fazer o contrato dos jogadores, todo mundo na sala esperando a antessala do Eurico,
Tá entrando todos os jogadores e saindo rápido. O Romário, porra, meu irmão, o cara tá dando os caralho. Os caras estão lá, porra. Aí daqui a pouco chegou, Romário, você. Quando ele chegou lá, o Eurico é tanto, ele, pum, bateu na mesa, tanto nada, eu quero tanto. Aí o Eurico, porra, vou te dar o que tu quer, que eu gostei de tu, que tu deu 3 porradas na mesa igual a mim. O Romário, ele emprestou o equivalente, algo em torno de 2 milhões de dólares. Romário é Flamengo. Acho que ninguém é tão anti-rubro-negro como o Eurico. Ele odeia o Flamengo mesmo. A jogador de futebol não se promete nada que não se possa cumprir. Isso é a primeira. Se você prometer uma bala, um rebuçado, você tem que dar esse rebuçado. Se você não der o rebuçado, você está totalmente desmoralizado. Um profissional meu, ele sabe que eu os considero os melhores. Eles podem até não ser, mas quando estão trabalhando comigo, passam a ser os melhores. E vão ser defendidos por mim como tal. Não preciso falar muito, posso falar 2, 3 palavras, eles já conseguem me entender. Todo mundo pensa que tem algum segredo, não tem. O segredo é você. Qualquer outra pessoa não motivaria, mas eu motivo porque a gente tem autoridade moral para isso. Eurico? Uma pessoa muito boa, apesar que eu tive um problema assim com ele, mas hoje nada contra, uma pessoa que ajuda muito, principalmente os jogadores, as categorias de base aqui do clube, uma grande pessoa. Eurico é meu patrão aí há um bom tempo, né? 10 anos aí que eu tô aqui, ele sempre como presidente é o patrão. Eu não tenho inimigos dentre os humildes. O deputado, ele gostava muito, assim, de sair em cima da hora, né? Para pegar voo do aeroporto, né? Aí, teve uma vez que a gente saiu daqui, aí... liguei o farol do carro e... de pé dentro no carro. E ali tinha uma blitz. Polícia, tudo com arma. Mandou que parasse. Aí, eu parei o carro e falei, o deputado tá atrasado pro aeroporto, entendeu? Aí o guarda olhou, entendeu? Abaixou a cabeça, olhou, viu a cara, o deputado Eurico estava no telefone, entendeu? Aí ele se olhou, quando viu que era o Eurico, ele mandou passar. Vai rápido, não quero confusão comigo. Com certeza tenho inimigos entre os poderosos. As divergências são de ordem ideológica, são profundas. São profundas. Eu acho que o Eurico, com esse reacionarismo, tem atrasado as mudanças no futebol brasileiro de uma forma muito perversa. Eu, se fiz alguma coisa de errado, o fiz com certeza inconsciente. Devo ter feito muitas. O Vasco tem 2 eras, antes de Eurico e depois de Eurico. A gente respeita toda pessoa que estiver no cargo de presidente do Vasco. Nós não se envolvemos em nenhuma parte política dentro do clube. Nosso intuito é somente apoiar o Vasco. Mas não acontece que nem Jesus Cristo conseguiu unanimidade. Eu estou fazendo esse ano 40 anos de Vasco. Eu tenho dito que a gente só consegue uma situação dessa se a gente não tiver, em primeiro lugar, o amor ao Vasco. Não há a menor possibilidade da gente continuar enfrentando essas situações todas, porque realmente é altamente desgastante, atinge a tua vida pessoal. E se você não tem esse amor, que muitas vezes supera os outros amores que a gente tem na vida, a gente acaba desistindo. Chego à conclusão que hoje eu estou no Vasco e continuo no Vasco e estou pleiteando continuar no Vasco porque o Vasco precisa de mim. Quer dizer, se o Vasco não precisasse de mim, eu não estaria no Vasco. Eu digo para ele, amor, primeiro isso era obrigação, mas era satisfação. Agora isso só virou obrigação. Eu não entendo o motivo que você ainda continua nesse negócio. É uma coisa que é só problema. Eu digo, como é que você pode ficar num lugar onde é só problema? Porque até uma vitória é muito pouco o que você ganha com ela. Então, por exemplo, o time ganhou hoje, né? Então, ótimo, que bom, tal. Amanhã de manhã já tem 355 mil problemas para resolver.
Então nem tempo para você saborear você tem. Aí eu acho que aquilo lá, o Vasco agora para ele virou meio que coisa que uma obrigação, que ele tem que dar conta daquilo. É muito difícil você falar em Eurico Miranda e não vir na sua cabeça uma imagem do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu sou a pessoa até neutra porque foi o doutor Eurico que me deu a primeira oportunidade da minha vida como profissional. E eu acho que eu não decepcionei porque sempre ele me convida para trabalhar no Vasco com ele. Eu considero o Eurico o melhor presidente de clube do Brasil. Ele também nunca mais será esquecido no Vasco, porque ele fez muito pelo Vasco. Talvez fez mais pelo Vasco até do que pela própria família. Ele se criou pelo trabalho, pela presença dele em todos os movimentos do Vasco da Gama. Não foi a mídia até ultimamente o tem atrapalhado. Eu tinha que fazer uma opção entre o Vasco e a CBF. E ele não perguntou duas vezes. Quando ele falou que eu tinha que fazer uma opção, ele não pergunta duas vezes, que eu já optei. Entre optar qualquer coisa e o Vasco, não tenha dúvida que eu vou optar sempre pelo Vasco. Paralelamente a isso, o que fez a Rede Globo? Durante 18 meses, esse foi o tempo, 18 meses, nós não recebemos um centavo. Eu digo, como é que eu vou responder a esses caras? Como é que eu vou mostrar a eles que eles não estão mexendo com qualquer um, que eles estão mexendo com o Vasco? Eu coloquei aquela situação do SBT. Qual era a maneira que eu tinha de agredi-los, de mostrar a grande sacanagem que eles estavam fazendo com o Vasco? E eu botei, então, no uniforme, o negócio do SBT, que foi naquela decisão. Em outras palavras, sacanagem se paga com sacanagem. Ele é firme contigo. Agora, se tu sacanear ele, não sei se vai ser da mesma proporção, maior ou menor. Ele vai querer te dar uma sacaneada daqui a pouco, na frente. Uma das coisas que eu sinto falta hoje é que eu passei a ler muito pouco. Eu antes tinha avidez pela leitura. Eu lia o que passasse na minha frente. A vida de tal forma se transformou para mim que eu perdi essa de... E talvez por esses meus confrontos todos na vida e tal, eu podia buscar na leitura algo que me desse um pouco mais assim de paz interior. E eu me encontrei em quê? No quebra-cabeça. Então o quebra-cabeça para mim virou algo que foi onde eu busquei o meu refúgio. Talvez isso tenha me afastado um pouco da leitura. Meus filhos, eu tenho 4 filhos, que pelo contrário, eu tinha que estar agradecendo toda hora por ter esses filhos que eu tenho. Eles sabem que eu fiz tudo por eles, fiz e faço. O Eurico é um pouco assim. Se precisar dele para o que for, se ele tiver que tirar a roupa do corpo, ele tira. A inocência começa a desaparecer muito cedo hoje. Fruto da televisão, fruto do negócio, ela começa a desaparecer. O que é que o meu neto me traz? Se um dia eu pensei que eu já podia parar, não posso parar. Meu neto é o meu prolongamento. Eurico é pai de família exemplar. Adora os filhos e tem paixão pelos netos. Vive na santa paz com a esposa Silvia há quase meio século. Eu não tenho que me queixar por ter passado pelo Congresso. Eu passei lá 8 anos e com certeza saí de lá respeitado. O deputado Eurico Miranda desenvolveu no período de 1994, não é isso? Até 2002, as 2 legislaturas que ele exerceu, um trabalho extremamente importante em favor do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, sempre defendendo a grande paixão da sua vida, que é o Vasco da Gama. As pessoas são respeitadas pela sua conduta. Ele participou ativamente de todas as grandes propostas de reforma do Estado brasileiro que permitiram a privatização das telecomunicações, que teve um resultado fantástico. Ele participou ativamente da aprovação da lei que permitiu o investimento privado na área do petróleo, que fez praticamente, em decorrência de investimentos maciços feitos na bacia de Campos,
permitir que a renda per capita do Rio de Janeiro, recentemente divulgada, tenha suplantado a renda per capita de São Paulo. Ele participou da aprovação da lei que instituiu as comissões de conciliação prévia, que hoje estão julgando em 10 dias pendências trabalhistas que levavam até 7 anos. Ele participou ativamente da aprovação do salário mínimo estadual, que permite que no Rio de Janeiro o salário mínimo seja maior que em todos os outros estados da federação. Ele sempre desenvolveu uma luta muito grande para que maiores recursos fossem carreados para o estado do Rio de Janeiro, e se você verificar, as emendas por ele apresentadas sempre foram de interesse público, favorecendo municípios e projetos de interesse da coletividade. Procurei defender os interesses, basicamente, do meu clube e do esporte, porque eu fui eleito para isso. Eu quero ver qual é o político que passou 8 anos que não disse assim, eu pelo menos pedi a nomeação de fulano para tal lugar. Não pedi um cargo, não pedi absolutamente nada. Porque quando o Eurico disse naquela época que a Lei Pelé ia quebrar os clubes, todo mundo chamava, cartola, protetor. E hoje o que está se vendo é que, pior do que presidente de clube, que podia ter vantagens ou não, são os empresários que tomaram conta do futebol brasileiro. Pegaram testas de ferro na mídia para fazer toda uma campanha em cima disso. E um desses, testa de ferro, foi o Pelé, que também de coisas que como só acontecem no Brasil. Um cara que negociava, tinha uma empresa que negociava tudo em matéria de esporte, contratos de televisão, negociação com clubes, enfim, todas as negociações do futebol eram feitas para as empresas dele. E ele virou ministro dos esportes. No esporte, ele negociava no esporte e virou ministro do esporte. Isso é algo semelhante a você botar o presidente do Bradesco, como presidente do Banco Central, o presidente do Banco do Brasil. Por mais isento que ele fosse fazer, ele vai prejudicar o Bradesco. Ele, que é pouco capaz, mas servia para isso, e junto com o pessoal que realmente o colocou lá, começou a elaborar esse negócio. E elaboraram, porque o Pelé não vai conseguir elaborar lei nenhuma. Elaboraram uma lei que era muito pior do que essa que está aí, que a gente combateu muito, conseguiu tirar algumas coisas, única e exclusivamente para favorecer os seus interesses, de permitir esse negócio do chamado clube empresa. Esse conhecimento do Eurico foi naquela época determinante e fundamental. Agora, algumas pessoas não usaram o seu conhecimento para a chamada reformulação do futebol brasileiro, que piorou. Eurico nunca praticou esportes. Futebol, então, nem pensa. Mas durante os seus mandatos como diretor de futebol ou como presidente à frente da administração do Vasco da Gama, o Clube da Colina ganhou muitos títulos, alguns muito especiais. Foram 3 campeonatos brasileiros. A Taça Libertadores da América em 1998, a Copa Mercosul em 2000. Em 1999, o torneio Rio-São Paulo. 8 campeonatos cariocas, dentre eles o chocolate de 5-1 contra o seu eterno rival, o Flamengo. 8 taças Guanabara, 9 taças Rio. A Copa Ouro de 1987, 3 troféus Ramon de Carranza, 13 troféus internacionais de futebol, além de troféus em campeonatos de basquete e esportes amadores em geral. Eurico Miranda foi um campeão dentre os campeões. O futebol, a maioria dos clubes ainda se pronunciam em inglês. Os grandes clubes populares, o Corinthians, por exemplo, a maioria deles todos, isso era negócio de inglês e negócio de cara que ia para lá de chapéu gelô e de polaina e tal para ver o jogo e as senhoras e senhoritas de sombrinha e não sei o quê, para ver um jogo de futebol. Aí aparece um clube desse que leva o cara que era pé no chão. Daí é que vem a torcida no futebol. E aí se popularizou. E claro
que a massa sempre dominou as chamadas minorias. E falar em elite nesse país é mais do que minoria. Muito mais do que minoria. Caso do Flamengo. O Flamengo é clube popular. Mas eu desafio você ver um dirigente negro no Flamengo. Todo o pessoal da sua diretoria é elite. Você não vê pé no chão sócio do Flamengo. Não participam. Eles são torcedores de fora. Quando você chega aqui num clube, por exemplo, como o Vasco, que eles jogam um negócio de conservador, você vê o contrário. Você vê negros na diretoria. Foi o único clube que teve um presidente negro, dos grandes, presidente negro. O que acontece é que aqui você tem todo um culto das tradições, todo um culto ao respeito, mas aqui as pessoas são rigorosamente iguais, pô. Você transita aqui, você vê o cara de paletó e gravata, igual o outro que está de chinelo. Então a grande massa torcedora desses clubes, dos grandes clubes, é povão. Aqui se convive dentro de todo um pluralismo que a gente tem de raças, sem nenhum tipo de problema. Mas o cara, numa coisa que ele é o dono, porque hoje o povão ele é dono do seu clube. Ele pode nunca ter feito nada, mas o sentimento que ele passa é que ele é dono daquilo ali. Ele é também, só pelo fato dele torcer, ele é o dono. Aí você compõe uma diretoria com caras que não falam a língua dele. Como é que ele vai aceitar uma coisa dessa? Enquanto os caras não estão aparecendo e o time dele está, e o time, por exemplo, está ganhando e tal, que ele não sabe nem quem é, está tudo muito bem. Agora, na primeira vez que o time dele perde, ele quer saber de quem é que ele vai cobrar. Não uso armas, as armas tradicionais, eu uso outras armas. Uma delas é o charuto. O charuto provoca e intimida os inimigos. O charuto é algo, primeiro, que tem que ser levado como se fosse comemorativo. O charuto é uma comemoração. E meu é muito mais uma provocação. É que toda vez que eles acham que eu estou fudido, eu estou fumando meu charuto. Até porque os presidentes aqui, dentro do nosso regime profissional, eles não são remunerados, com pequenas e raras exceções. Então o sujeito é amador e dirige uma instituição profissional. Isso tem que dar uma desconexão por algumas vezes. O capitalismo é algo que permite você ascender, você crescer, você poder usufruir das coisas materiais. Não é porque eu dei 10 a um, eu tenho que dar 10 ao outro. E o que eu falo repartir é determinadas coisas, e nem sempre é dinheiro. Ou a pior coisa que existe, que foi criada na humanidade, é uma coisa chamada dinheiro. Dinheiro joga filho contra mãe, filho contra o pai, irmão contra irmão. Amigo nem se fala. Dinheiro é algo muito sério. Dividir parece muito ligado ao lado, muito mais ao lado do comunismo. Não precisa ser São Francisco, não. Mas repartir um pouquinho. A pior coisa do mundo é você querer sempre tudo para si, 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 tudo para si. Aí você tem um conforto quando você galga, quando você sobe, mas ao mesmo tempo você conseguiu dar um puxãozinho num, puxãozinho no outro, puxãozinho no outro. Isso aí te dá um conforto e te permite usufruir das coisas que você conquistou. Agora, você nunca se pergunta, aquele ali não tem nada, mas eu não fiz nada para aquele ver se aquele tem alguma coisa. Eu sou um sujeito que não tenho o de que me queixar. Eu não posso me queixar de nada.
Ainda agora eu estava falando com um amigo que me ligou de Portugal e tal, e eu perguntei a ele, como é que você foi de festas? Ah, procuro me esconder nas festas, porque as festas é um motivo que me traz recordações que não... E eu, pô, não tenho isso na minha vida, pô. Então não tenho motivo para ter inveja. Eu que deveria fazê-lo e que não o faço, eu devia agradecer todo dia por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu desfruto. Sou um fraco, como todo homem é, e muito fraco, mas que fico forte muitas vezes pela proteção que eu tenho. Eu sou protegido, sem dúvida sou, muito, sem dúvida, acima de tudo Deus, e alguns que Deus comanda. Uma delas está ali, Nossa Senhora de Fátima. Eu soube que o Alcir falou, ele gostaria que eu fosse lá vê-lo. Nesses casos eu prefiro não ir. Eu prefiro mais mentalizar. Dizem que determinadas coisas confortam. Eu diria que não. Até porque eu sou muito... Nessa parte eu não sou bom, não. Eu no enterro, quando vou, eu só levo o meu abraço, mais nada. A pior coisa que tem, meu sentimento. Primeiro que não é porra nenhuma daquilo, já começa por ali, que não tem sentimento nenhum. Agora, eu tenho certeza que no dia que eu for, se os caras ficarem aqui se lamentando, eu não tenho que vir aqui de novo, voltar e dizer, porra, para com esse troço, rapaz. Lembra de mim, das coisas boas, lembre das coisas que eu fiz, se eu servir de exemplo para alguma coisa, siga-o e pronto, pô. Eu tenho algumas frases minhas dessas que você não sei se você captou. Essa aqui, ó. O Vasco é locomotivo. Mas por quê? Porra, porque é uma coisa, isso é simples. Eu falo linguagem simples. O que faz uma locomotiva? Porra, mas os caras de baixo é que sabem o que é. Locomotiva puxa, não é puxada. E o Vasco nasceu para puxar. O Vasco está sempre na frente, puxando. Quem dita o caminho é quem está na frente. O Vasco é parte, na puxada, na direção, no caminho. O Vasco nunca é puxado, o Vasco puxa. Eu acho que eu não tenho ódio, porque esses meus inimigos não me atingiram. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! E com o braço para cima, hein? Atenção, vascaínos, ao Vasco nada? Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da casaca. Vasco, Vasco, Vasco. Do ponto de vista religioso, vale lembrar que Eurico Miranda é católico fervoroso, devoto de Nossa Senhora de Fátima. Sobre sua mesa, lá em São Januário, havia uma imagem da santa a protegê-lo e a proteger os destinos do clube. Com sua saída, o Clube da Colina ficou sem proteção espiritual e deu no que deu. Eu estava sozinho vendo aquela catástrofe naquele último jogo. Quando eu vi aquele grito no final do jogo, eu sempre pensei que havia ter um outro tipo de reação. Tá bem das pessoas chorarem. Agora, uma reação de dizer que foi culpa do Eurico, aí aconteceu como se eu tivesse recebido uma descarga elétrica, um raio qualquer, que acabou com a minha irracionalidade com o Vasco. Isso aí é coisa do passado. Aí a gente está pagando hoje. Eu afirmei, reafirmei e vou continuar reafirmando por toda a minha vida que se eu lá estivesse, o Vasco não caía para a segunda divisão. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa
com um ser humano ou com uma instituição é ter pena dela. O doutor Eurico mostrou para mim sempre ser uma pessoa muito séria. O importante é que para nós, vascaínos, reconhecemos o trabalho que ele tem feito pelo Vasco. Nós temos uma torcida grande e o Vasco grande graças ao doutor. Hoje eu tenho uma relação absolutamente racional com o Vasco. Falar 10 pessoas do Brasil que entendem futebol, o Eurico está dentro dela. Porque o vascaíno verdadeiro tem que gostar do Eurico. Coitado do fulano ou coitado do Vasco é a pior coisa que podia acontecer nessa trajetória de 110 anos. O que eu posso dizer mais de uma pessoa dessa? Só ter a admiração. Mas o Vasco vai durar muito, vai durar muito. O Vasco é eterno, vai durar muito. Vai daqui para frente com essa mancha. E quem sabe se não aparece um novo Eurico. Eurico pra gente é eterno. Eurico, Vasco da Gama, com toda certeza se completam. E obrigado por tudo como vascaíno. Valeu. Deixar de ser torcedor do Vasco, deixar de ter amor pelo Vasco, isso não pode acontecer. Isso vai acontecer a minha vida toda, mas que não vai ser nunca mais a mesma coisa, com certeza não. Alguns processos continuaram correndo e um belo dia ele terminou sendo condenado para a alegria dos colunistas esportivos e demais inimigos que sempre quiseram vê-lo fora do Vasco. Os jornais destacavam a notícia. Na data marcada, ele se apresenta ao juiz e, bom advogado que é, convence o meritíssimo da sua inocência. A ordem de prisão